Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Gabriel e eu vou falar um pouquinho sobre a história da arquitetura Spark. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a arquitetura Spark. A arquitetura Spark é um modelo de criação de processadores voltados em uma característica só: versatilidade e velocidade. Sabendo disso, vamos conhecer um pouquinho agora sobre a história da arquitetura Spark. A arquitetura Spark surgiu em um estudante alemão durante o tempo da criação dos primeiros sistemas operacionais, em específico o sistema Unix, que dificilmente conseguia ser processado e executado em computadores de uso pessoal. Vendo isso, esse estudante alemão, junto com sua universidade, criaram um campo para que ele pudesse estudar e construiu seu primeiro processador. Ele fundou a ideia da arquitetura Spark. E a partir dessa ideia, ele desenvolveu o seu primeiro processador, Sun I. Sun primeiro era um processador muito potente para a época, muito veloz e extremamente adaptável. Depois do primeiro desenvolvimento, ou melhor, do primeiro exemplar, várias pessoas despertaram interesse e algumas delas resolveram financiar o projeto, por ver que ele tinha um grande potencial. E com esse financiamento, esse aluno conseguiu, junto de uma equipe, construir as próximas versões de processadores, conhecidas como Sun II, Sun III e Sun IV. Conforme o tempo ia passando, a arquitetura ia sendo atualizada e remodelada de acordo com as necessidades da época. E mesmo assim, ela continuou em grande sucesso devido ao seu alto poder de processamento, a sua versatilidade e a sua arquitetura conhecida e descrita apenas como minimalista. Com o tempo e muita pesquisa, foi lançada a unidade UltraSpark de processamento, que tinha a tecnologia inovadora de retrocompatibilidade, que seria basicamente uma tecnologia avançada compatível com tecnologias anteriores a ela. Essa é a ideia de retrocompatibilidade. E esse processador, chamado UltraSpark, surgiu com o intuito de conseguir manipular imagens, vídeos e outros arquivos em multimídia. Logo, em 2006 foi lançada a próxima versão, UltraSpark 2005. Em 2012, a Oracle Corporation, que era responsável agora pela tecnologia Spark, empresa responsável pelas CPUs Spark também, disponibilizou a especificação Oracle Spark Architecture 2011, que traduzindo para o português significa Arquitetura Oracle Spark 2011. E essa nova versão da arquitetura Spark adicionou mais 3 instruções na sua especificação, tornando o processador ainda mais rápido, mais versátil e, obviamente, muito melhor para o mercado. Como falado antes, uma das maiores características da própria arquitetura Spark é a sua retrocompatibilidade, desenvolvida nos tempos atuais. Mas a sua tecnologia principal e uma das suas maiores características é a sua velocidade e a sua arquitetura minimalista, que consiste em colocar somente o necessário dentro de um processador para que o mesmo se torne o mais rápido, veloz e que tenha a maior capacidade possível de enviar, receber e processar dados. Para vocês terem uma ideia da importância do processador e do nível de uso dele mundialmente, dos 500 supercomputadores que existiam na época antes do lançamento da unidade UltraSpark, 55 deles, perdão, 88 dos 500 supercomputadores que existiam no mundo utilizavam a tecnologia Spark. O processador Spark, no geral, foi feito para funcionar em várias plataformas, priorizando a velocidade de processamento e a sua arquitetura simples e prática. E ainda assim, se tornou um dos melhores processadores da época. Agora vamos ver como se pode usar e onde se pode usar os processadores Spark. O Spark T4 é um exemplo de utilização de arquitetura de processadores Spark nos dias de hoje. O processador Spark T4 da Oracle combina o desempenho otimizado em cargas de trabalho single-threaded em criptografia com desempenho de alto rendimento. Além disso, proporciona um aumento de 5 vezes no desempenho threaded único em relação à geração anterior.
O processador Spark T4 muda automaticamente para um modo single-threaded quando apenas um único segmento está ativo. Com o processamento single-threaded mais rápido, o Spark T4 permite o processamento em lote rápido. O Spark T4 foi projetado desde o início para a segurança de alta velocidade e tem uma unidade de processamento de fluxo de criptografia integrado diretamente com cada núcleo de processador. Ao integrar recursos de criptografia diretamente dentro do oleoduto de instrução, o processador Spark T4 elimina as barreiras de desempenho. O processador Spark T4 aproveita as capacidades de visualizações únicas sem custo do Oracle Solaris Zones e o Oracle VM Server para Spark, permitindo que os usuários executem até 128 domínios em um único servidor T4 Series. Isso faz com que os requisitos de espaço do servidor de energia sejam reduzidos, economizando o espaço de centro de dados e minimizando a complexidade operacional. Esta arquitetura foi implementada utilizando a linguagem de simulação de Hardware System C. Esta é uma linguagem que permite a especificação executável da arquitetura para verificar a funcionalidade e o desempenho do modelo antes do início de sua implementação real. O Spark é uma arquitetura RISC de 32 bits com pipeline. É composta por 3 unidades, o Integer Unit, o Floating Point Unit e o coprocessor. No Spark existem 6 categorias de instruções: o load ou store, as únicas que acessam diretamente a memória, aritméticas, lógicas e shift, exceto a instrução shift. Esta instrução computa um resultado que é uma função de 2 operandos. Transferência de controle inclui branches chamados de funções call, saltos e interrupções condicionais. Controle de leitura e escrita em registradores, usadas para leitura e escrita de conteúdo de registradores visíveis ao software. O ponto flutuante realizam cálculos ponto flutuante e o coprocessor. Essas instruções são definidas por sua implementação. No Spark é utilizado o modelo de execução registrador para registrador. Os acessos da memória e as instruções são realizadas via registradores. O pipeline possui instruções de 5 estágios: busca, decodificação, execução, memória e escrita. Uma das principais vantagens do Spark é que permite implementações em escala de processadores embarcados para servidores. Uma das principais desvantagens é que, devido à arquitetura RISC, o processador acaba sendo mais lento para processar operações complexas em relação à arquitetura CISC. Os programas ficam mais intensos, isso porque é baseado em comandos mais simplificados e, para representar instruções mais complexas, se faz necessário o uso de mais operadores. Para todos esses aspectos, concluímos que na década de 80, quando chegou no mercado, o Spark foi uma revolução para os modelos da época, em que em pouco tempo ele alcançou todo o mercado, sendo flexível para utilizar em diversos sistemas operacionais. Também inovou com a tecnologia RISC de 32 bits com pipeline, composta por 3 unidades e 6 categorias de instruções. Ficou entre os líderes do mercado até 2002, quando surgiu novas formas que a substituiu.